Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, meu Criador, por tão importante ensinamento que o Senhor tem para a tua igreja amada na manhã de hoje. Nós nos sentimos muito agradecidos, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia, que é a palavra da tua graça no nosso espírito. Portanto, Deus, nosso Criador, abre os olhos do nosso entendimento, para entendermos a posição correta que o Senhor, como Deus, deve estar em nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas e bem forte para o nosso Criador, que nos dá fôlego de vida todo santo dia. Amém. O tema de hoje, o nome da reunião, anote: com Jesus não tinha meias palavras. É o nome, é a palavra de hoje. Com Jesus não tinha meias palavras. Jesus era realista, era direto no assunto, para que cada árvore, cada vida que estava diante dele desse frutos para Deus. Quando o Senhor Jesus via a falsidade, e ele viu muito isso, a hipocrisia, a falta de zelo para com Deus, para com o Criador, a avareza em muitos corações, pessoas interesseiras, e já outros sendo guiados por cegos. Quando ele percebeu todo esse cenário, ele admoestava, ele falava a verdade, sem arrudeios, sem meias palavras. Com o Senhor Jesus não existia meias palavras. Ele era realista, e ele falava: quem quer servir a Deus é assim e assim. Se você não aceita, você não serve para ser meu discípulo. Então, com Jesus não tinha meias palavras, justamente para que aquela árvore desse fruto para Deus. E se eu sou um cristão, e eu quero que você reflita comigo, e você que está aí do outro lado também, se eu sou um cristão, qual é o meu modelo de vida? Eu vou me inspirar em quem? Na Bíblia. Nas palavras de quem? Pensa, abençoado. A resposta é o Mestre. Eu tenho que me inspirar na palavra de quem? Do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela tem que ser proclamada nesse púlpito com coragem, com a mesma determinação que o Senhor Jesus teve sobre a terra, sem rodeios, sem meias palavras. O pastor no púlpito da graça, ele tem que pregar com firmeza, como o Senhor Jesus. Por exemplo, o Senhor Jesus falou: pode um cego guiar outro cego? Lembra dessa narrativa? Não, cairão ambos no barranco. Eu pergunto, nessas palavras, ele estava sendo grosseiro ou ele estava falando a verdade? A verdade. Ele não estava sendo grosseiro, ele não estava sendo um Deus sem amor, ele estava falando a verdade. Quem está sendo guiado por um outro cego, vai cair num sofrimento. Abençoado, o Senhor Jesus chamava os mestres da lei fariseus hipócritas, porque falavam dos mandamentos, mas não vivia na prática aquilo que eles falavam. Jesus chamavam eles de serpentes, raça de víbora.
Tem pessoas que podem até me criticar. Ah, esse pastor, ele prega, ele é muito duro, esse pastor Sandro, ele é sem amor. Quando você pensa assim, me critica dessa maneira, você está criticando a Deus. E aí eu pergunto, nessas palavras do Senhor Jesus, falando, olha, você está sendo guiado por um cego, então ele estava sem amor também quando falou isso? Não, ele não estava sem amor, porque quem ama, zela, quem ama admoesta, quem ama cuida, corrige, disciplina. Se esse sistema religioso está ensinando as pessoas a buscar o que é do homem, eu não posso ter meias palavras, eu não posso fazer arrudeio. Se ele está ensinando as pessoas a buscar correntes, diabo, objetos, ceia, batismo em águas, nós temos que ser realistas. São guias de cegos, sem rodeio, sem meias palavras. E eu vou mais além, como Paulo foi, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14. Quem está realizando a leitura da primeira aliança, quem está na lei, nem convertido é. Estaria Paulo falando a verdade ou sendo grosseiro? Falando a verdade. Mas quando um pastor na graça fala isso, nossa, que grosseria, esse pastor é muito grosseiro. E aí eu pergunto, Paulo quando falou isso, ele estava sendo grosseiro ou ele estava falando a verdade? Estava falando a verdade, abençoado. Ele não estava sendo grosseiro, ele não estava sendo um apóstolo sem amor, ele estava sendo um pastor com amor, porque um pastor que ama, exorta o rebanho. Tem pessoas que têm um conceito de Jesus muito errado, que Jesus é amor o tempo todo, mas esse conceito ela adquiriu através do filme, porque se é uma pessoa que medita na Bíblia, ela entende perfeitamente o que eu estou falando, que Jesus não foi amor o tempo todo, ele corrigiu, disciplinou e exortou a todos os seus ouvintes, para que cada árvore desse fruto para Deus o tempo todo. Então, eu tenho que ser perseverante. Se tem um sistema ensinando as pessoas a buscar diabo, aqui eu tenho que dizer que Deus é soberano. Que Deus é soberano. E que esse sistema está errado, e quem está lá não está convertido. Tem pessoas que eu já cheguei a exortar, olha, você está no sistema, você está na lei, nem convertido você é. Aí a pessoa, nossa, que grosseria. Não estou sendo grosseiro, estou falando a verdade. Porque quando Paulo falou isso, ele não estava sendo grosseiro, ele não estava sendo um pastor sem amor, ele estava falando a verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça das pessoas, ah, tá bom assim, pelo menos você está indo a uma igreja, né? Todo caminho leva a Deus, é melhor do que você ficar em casa, né? Tá bom assim. Não, está errado. Quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. É melhor que a pessoa ficasse até em casa do que ir para lá e voltar pior do que quando adentrou naquele lugar. Porque o sistema religioso, diz Paulo, eles vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles não estão falando a verdade para o meu povo. Cristianismo é espiritualidade, cristianismo não é objeto, cristianismo não é corrente, cristianismo não é diabo o tempo todo, cristianismo é soberania de Deus e alimento, palavra no Espírito. Isso é cristianismo, e não isso que a gente está vendo. Essa é uma mensagem de muito amor, essa é uma mensagem de muito zelo de Deus para mim, para você e para quem está me ouvindo do outro lado. De muito amor. E aí eu pergunto a você que está aí do outro lado, você pode até escrever, porque tem um espaço aí para escrever. Será que eu estou errado nesse púlpito querer ensinar o rebanho de Deus a amar a Deus sobre todas as coisas? Será que eu estou errado? Porque se eu estiver errado, escreva aí. Será que é errado um pastor ensinar que a gente deve respeitar o Criador acima de todas as coisas?
Será que eu estou errado em te colocar na senda da vida? Será que eu estou errado em te ensinar que você deve colocar primeiro o reino e depois a tua família? Será que eu estou errado, meu Deus do céu? Se eu estiver errado, escreva aí, abençoado. Será que eu estou errado mostrar para você que não são dois senhores, só existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra? Será que eu estou errado? Pense, reflita. Essa é uma mensagem de amor da parte de Deus com cada um de nós, porque quem ama, repito, admoesta. E eu quero colocar aqui essa narrativa, guias de cegos, para que não fique só nas minhas palavras. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 39. Vamos a Lucas aqui, 6:39. E assim falou o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, livro histórico, o capítulo é o 6, a partir do verso 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Guarde bem essa narrativa que a gente vai precisar dela depois. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vai andar sobre a terra com muita sabedoria. Uma vez mais o verso 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Traduzindo, pode alguém crescer nas coisas espirituais, estando ela no ensino do homem? Nas coisas do homem? Não cresce. Esses lugares que vendem as bênçãos por dinheiro, as pessoas que estão lá estão no ensino espiritual? Não estão no ensino espiritual. Nem tampouco essas pessoas que estão carregando uma cruz e indo para Aparecida. Está aí um outro cego guiando outro cego. São guias de cegos, abençoados. E aí eu pergunto, com essas palavras aqui, o Senhor Jesus estava sendo grosseiro, sem amor, ou ele estava falando a verdade? Estava falando a verdade, como eu também estou falando a verdade. Porque uma pessoa que pega uma cruz e sai carregando ela para Aparecida, essa pessoa está no ensino espiritual? Não, ela está no ensino do homem. Porque quem é que está colocando isso como mandamento, como palavra de Deus? O homem. Jesus nunca ensinou isso para ninguém, ó, pegue uma cruz e carregue ela até Aparecida, viu? O apóstolo João, vem cá, filho. Isso inclusive é mandamento meu. Deixa aqui um cartaz no templo, pendurado, que todos têm que pegar uma cruz e sair correndo para Aparecida. Não dá, porque é ensinamento do homem. Então nós temos aí um cego guiando outros cegos. Isso traz alguma edificação, viver assim? Não. Pare e pense, abençoado. Não. Um outro exemplo que eu quero que você medite, que o Senhor Jesus era realista. Como ele foi aqui, ele foi realista. Olha, você está sendo guiado por cegos. Eu falo mesmo. Você não está sendo orientado da forma certa. Tem muita gente aqui sendo guiado por cegos. Jesus falou, ele foi realista, sem rodeios, sem meias palavras. Como também, por exemplo, o que ele diz aqui em Mateus 15, verso 7. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 7. Palavras do Senhor Jesus, nos dias da sua carne. Não fui eu que escrevi isso aqui, foi Ele, que deixou para o nosso crescimento, como árvore de Deus, para que a gente dê frutos, em nome de Jesus. Mateus 15, 7. Hipócritas, quem é que falou isso? O Senhor Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Isaías falou e eu falo também, Jesus está dizendo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe o quê? De mim. Vou repetir uma vez mais. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que Jesus falou assim, pastor? Porque na vida existem os amadores de Deus, que são os buscadores do alimento, que querem adorar, que querem conhecer, que querem aprender, que querem ser diariamente agradecidos ao Criador. E existem os interesseiros. Por isso que ele falou isso. Existem aqueles que querem o Pai, mas também por um outro lado existem aqueles que só querem usar Deus. São os interesseiros, que só se lembra de Deus para usar Deus. E eu não minto, abençoado. Eu não minto no que eu estou dizendo. Pessoas assim, aos montes, estão dentro de igreja e fora de igreja, que só lembra de Deus para usar Deus. Deus me ajuda, Deus me dá um emprego, Deus me cura também, cura meu filho, transforma ele, Deus me prospera, Deus me livra dessa situação, me tira desse momento difícil. Deus, eu preciso. Para usar Deus, tem muita gente que é rápido e exigente. Olha, Senhor, eu estou na igreja, hein? Eu semeio, hein? O Senhor tem que me dar. O Senhor tem que fazer por mim. Eu estou congregando. Eu semeio direitinho. Eu não faço mal para ninguém. Quando eu vejo uma formiga, eu até desvio para não matar ela. Para usar Deus, é rápido e exigente. Fala que ama a Deus, mas que porém coloca sempre os seus interesses na frente. Tem gente assim. Eu amo a Deus sim, pastor. Amo a Deus, amo. Mas a gente vê um amor que é sempre os interesses na frente. Mas que amor é esse? Eu me pergunto, que amor é esse? Que é sempre os seus interesses na frente. Você faz a vontade de Deus? Sim. Jesus é maravilhoso para você? Sim. Deus é bom demais. O congregar é importante para você? Muito. Como é? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Sempre, pastor. Falar é uma coisa, viver é uma outra, totalmente diferente. Deus, com essa narrativa, Ele quer de mim e de você uma adoração diária. Pessoas que ama e pensa, medita, zela, cuida disso aqui. Graças a Deus por essa porta que Deus abriu, porque quando eu adentro lá, eu estou adentrando um lugar seguro. O crescimento da graça de Deus é um crescimento lento, mas é um lugar seguro. A graça é porta estreita, mas é um lugar seguro. O sistema religioso é porta larga, é multidão, é isso, é aquilo, mas não é um lugar seguro. Tanto é que você vivia cheio de medo, cheio de dúvida, insegurança. Você não tinha certeza da sua salvação, portanto não era um lugar seguro. Aqui é um lugar seguro, amém? É um lugar seguro. Outra coisa, não podemos fazer as coisas para Deus só quando estamos aqui. Que amor é esse? Você não pode ser cristão só aqui. E aí eu pergunto, nessa fala de Jesus, hipócritas, como ele falou aqui, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu pergunto, Jesus aqui estava falando a verdade ou estava sendo grosseiro sem amor? Estava falando a verdade. Então, eu posso até ser julgado, criticado, mas quem me critica está criticando a Deus, porque eu estou repetindo aqui o que Jesus deixou para o nosso crescimento espiritual. Simples assim. Toda pessoa que me criticar, ela está criticando a palavra de Deus. Porque não sou eu que estou chamando ninguém de hipócrita. Foi Jesus que deixou assim. E se Ele é o dono da palavra, amém?
E graças a Deus. Quem não gosta de uma mensagem como essa, são aquelas pessoas que estão precisando ser nova criatura. Toda pessoa que está precisando ser nova criatura, ela não gosta de uma pregação assim, porque dói na carne dela, porque a palavra está exigindo dela renúncia, mudança de vida, transformação, um se doar mais para Deus, um alguém que ama mais a Deus em primeiro lugar do que as suas próprias coisas. Então isso dói na carne de uma pessoa, e é aí que entra a crítica. Nossa, que pregação dura, que pastor sem amor. Então Jesus também aqui estava sem amor quando pregou isso aqui. Ele foi o primeiro pastor sem amor. E no entanto, quem ama admoesta. Quem ama cuida. Louvado seja. Você veio a esse mundo abençoado, primeiro para fazer as coisas para Deus, depois para você. Observe as palavras do Senhor Jesus, medite mais. Todo o ministério do Senhor Jesus foi para ensinar, primeiro o meu Pai, primeiro para o meu Pai, primeiro o reino do meu Pai. Tudo que você fizer, primeiro para o meu Pai. Ah, mas deixa eu visitar minha família, deixa eu enterrar os mortos. Não, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Se você quer ser meu discípulo, vem agora. Lembrei também daquele jovem rico. Ele se apresentou para Jesus e falou: olha, eu sou uma pessoa que faça a vontade de Deus, viu Jesus? E quero ser teu discípulo. Ah, você faz a vontade de Deus? Então vende toda a tua riqueza e semeia. Ele permaneceu para ser discípulo? Ele deu no pé. Ele foi embora. Ou seja, se cumprindo aquilo que Jesus falou. Muitos louvam de boca, mas o coração está o quê? Longe. Por isso que ele chamou os mestres da lei, fariseu, hipócrita, todos vocês, serpentes, raça de víboras, coração podre. Vocês estão aqui repreendendo um e outro para lavar a mão, mas o coração de vocês é mais sujo do que a mão de todo mundo aqui. Jesus não falou isso? Vocês querem escravizar o povo com tradição do homem, porque isso é de vocês, lavar a mãozinha, mas o coração de vocês está sujo pra caramba, viu? Limpa ele primeiro, está mais sujo que a mão. Vocês vivem o tempo todo olhando para a vida dos outros, o cisco que está no olho do outro, e esquece que vocês não praticam o que vocês falam. Mestres da lei, hipócritas. Então Jesus, durante todo o seu ministério, ele não fazia rodeios. Com Jesus não tinha meias palavras, e nem por isso era um pastor sem amor. Ele estava mostrando o quanto é importante cuidar, e quem ama, cuida, zela. Deus quer uma vida séria com Ele, abençoados. O convite hoje aqui, nesse tema, é para que você tenha uma vida séria com Deus. Vamos agora a uma outra narrativa muito importante, ainda aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 21. 6, 21. E diz assim o Senhor Jesus, realista como sempre, sem meias palavras. Mateus 6, 21. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. E aí eu pergunto, qual é o seu tesouro, meu irmão? Qual é o seu tesouro? Pessoas? Na família? O seu tesouro é o seu filho? É a visita que vai chegar semana que vem? Qual é o seu tesouro? Os bens materiais? Ou Deus que te dá tudo? Pensa aí. Qual é o teu maior tesouro sobre a terra? O Deus que te dá tudo? Ou a tua família? Ou o teu filho? Ou a visita? Que você pode dizer para ela, olha,
Tem comida no forninho, tem na geladeira, tem no fogão. Daqui a pouco eu volto, porque eu tenho um compromisso muito importante que eu não posso adiar, que é meditar na palavra do meu Criador, que é aprender do meu Deus. Pensa aí, abençoado. Não se apegue a nada daqui. Você veio a esse mundo para primeiro servir a Deus e depois usufruir das coisas aqui. Mas mesmo usufruindo de tudo que está aqui sobre a terra, não se apegue a nada, porque você não é dono de nada. Tem pessoas que falam, isso aqui é meu. Não é. Porque se Deus resolver levar a tua vida hoje ou amanhã, de tudo que você diz que é teu, quantas coisas você vai levar com você? Me diga uma pelo menos. Você não vai levar nada. Nada que está na caderneta de poupança, nada que está na sua aposentadoria, nada que está dentro de casa. Não vai levar filho, não vai levar marido, não vai levar esposa, não vai levar ninguém. Não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui. Porque Deus falou, você chegou aqui nu. E já vou logo falando, vai voltar sem levar nada do que conquistou aqui, dado por mim, Deus. Não vai levar absolutamente nada. Pensa aí, de tudo que você diz, isso é meu. Se Deus resolve levar a mim ou a você, tudo fica. Tudo que de repente até um parente briga por aquilo, discute por aquilo, fica. Que faz tanta questão. Por isso que durante esse tempo que a gente tem de vida sobre a terra, a gente não pode ser avarento diante da obra do nosso Deus, do nosso Criador. Nós não podemos ter um coração de pedra. O nosso coração tem que ser generoso. Bem-aventurado foi Davi. Ele entendeu isso antes da cruz. Bem-aventurado foi ele. Meu Senhor, eu já semeei bastante, mas eu tenho mais guardado em casa e vou tirar mais. Porque daqui a uns dias eu vou partir e fica tudo. Mas enquanto vivo estiver, esse coração aqui, eu quero que seja maior do que o meu próprio corpo, maior do que a minha própria vida. Nós temos que ter um coração no abençoador o tempo todo. Isso não pode ser uma teoria. Você ama a Deus? Sim. Você ama semear? Sim. E na prática? Pastor, aí já é diferente. Pense, para que você viva bem abençoado, e os seus dias sejam melhores e mais longos na terra, o teu coração tem que estar no abençoador. Não é isso que diz o Salmo 91? Apega-te ao Senhor, ama Ele de todo o teu coração, que quando você invocar, Ele vai te responder. Quando você pedir algo, Ele vai te dar. E mais, vai te saciar com longevidade. Abençoado, você vai ter dias felizes, dias melhores e mais longos sobre a terra. Ao ponto de alguém dizer, mas não é por nada não, mas essa tua parente não morre não, é? Vai ficar para semente, é? É vida longa, abençoado. Agarra-te ao Senhor, apega-te a Ele, mas ama mesmo. E Ele diz, eu vou saciar você com longevidade. Eu já ouvi isso de uma pessoa já. Mas o fulano não morre não, é? Misericórdia. Porque eu já vi na nossa família, morreu Beltrano, morreu Ciclano, morreu o outro. E o fulano não morre não, é? Abençoado. Aquela palavra que Deus diz que Ele faz a diferença, Ele faz em tudo. Porque prosperidade não é só dinheiro, papel, mas é saúde também. Saúde também. Eu entendi, graças a Deus, eu, pastor Sandro, entendi. Eu não sou dono de mim e eu não tenho nada. A gente tem o hábito de dizer, isso aqui é meu, mas isso é força de expressão. Na verdade a gente não tem nada, a gente não é dono nem da nossa vida. O dom que você fala, que dom maravilhoso o pastor tem de pregar, que mensagem maravilhosa. Esse dom não é meu, foi Deus que me deu. Ele plantou dentro da minha vida. Nem o dom,
de pregar a palavra da graça de Deus é meu. Foi dado por Ele, foi emprestado por Ele. Ele plantou na minha vida e eu sigo em frente. Estou caminhando. Porque Paulo diz em Filipenses, olha, Ele põe o querer e o realizar. Então, se você tem uma meta, um sonho, um projeto, quem foi que colocou esse desejo aí dentro? Então vai em frente, porque vai vir o realizar. Vai vir um crescimento, vai vir a prosperidade, vai vir grandes realizações, em um nome de Jesus. Porque foi Ele que plantou, foi Ele que colocou. Então você tem um sonho, e você está ali perseverando, lutando por ele. Nossa, como está difícil, muita gente fala não, muita gente diz que não vai dar certo. Mas foi Deus que colocou. Siga em frente. Virá o realizar. Escrito está. Coloca aqui rapidamente, para ficar registrado nesse tema, Filipenses 2,13. Olha aqui, ó. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, esse homem aqui, com o microfone na mão, está nesse púlpito por vontade dele ou por vontade de Deus? E você aí, por vontade de Deus também. Agora, falando o que eu falei até agora, eu estou sendo grosseiro ou estou falando a verdade? Falando a verdade. Eu estou sendo um pastor sem amor? Não. Porque quem ama, admoesta. E um pastor no púlpito da graça tem que ter coragem. Eu tenho percebido ultimamente que os pastores, não é julgando, eles estão com medo de admoestar o rebanho. Ah, mas já são poucas pessoas que vêm aqui, pastor Santos. Se eu exortar, vai embora. O que é que eu posso fazer? Isso é sinal que não estava convertido. E se mais alguém foi embora? Foi. Um pastor não pode ter medo de exortar. Então, quando esse Deus coloca o querer no meu coração, ó, essa é a palavra que eu quero que você pregue para o meu povo, eu não posso ter medo. Mas, meu Senhor, mas aquele irmão pode não gostar e a irmãzinha também, e se eles forem embora? Foi. Vai permanecer aquele que quer compromisso com o reino. Porque existem os amadores de Deus, os buscadores de Deus e os interesseiros. E a palavra espiritual divide carne e espírito. E não para por aqui esse tema não. Vamos a Jeremias 29:13. E diz assim o nosso Criador, Deus soberano dos céus e da terra. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis. Olhe para mim, é Deus que está ensinando como você deve buscar a Ele. Não é de qualquer jeito. Não é primeiro as suas coisas, se sobrar tempo talvez Ele. Preste atenção no que você vai ler, abençoado. Porque escrito está: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que a gente tem que buscar Ele? Louvado seja, isso é sinal que você está recebendo e entendendo. Detalhe importante, verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando você busca a Deus de todo o coração, quando você serve a Deus, Ele te serve. É simples assim, abençoado. Deus não quer um coração, uma parte do seu coração. Deus não quer um relacionamento com Ele frio, distante. Não é amar a nós em primeiro lugar, a nossa família, as nossas coisas, e depois sobrar, eu tiro um tempo para Ele, aí eu vou lá na igreja e medito. Não, não é assim. Deus quer pessoas que lhe amem mais. E os que amam mais a Ele, Ele diz: eu mudo a sua sorte, eu transformo os seus caminhos, o seu deserto, em o nome de Jesus. Vamos a Mateus, em uma outra narrativa muito importante, capítulo 7, verso 13. Mateus 7, 13. E começa assim, Mateus
Capítulo 7, meus irmãos, você que me acompanha aí do outro lado, a partir do verso 13. Entrai pela porta estreita. Então aqui a gente já percebe um convite de Deus. Lembra que Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Mas é necessário passar pela porta. Tem que passar pela porta. Tem pessoas que querem ter uma mudança de vida, mas não quer compromisso com o abençoador. Ela não quer passar primeiro pela porta. Ora lá por mim, tá? Mãe, leva o nome também do Cícero, do Antônio. Não esquece de Adelaide, da Marta. Ó, fala para o pastor orar, ó, toda madrugada, porque eu vou estar dormindo, mas ele fala para ele ficar acordado. Fala para ele pedir de joelhos ainda, com caroço de milho no chão. Mas eu falo para ele que eu vou estar dormindo, que eu tenho uns compromissos aí. Eu estou pensando até viajar, mas fala para ele continuar orando para mim, orando por mim. Tem gente assim, meu Deus do céu. Ela quer receber, mas ela não quer passar pela porta. Passar pela porta, estou fora. Vamos lá. Entrai pela porta estreita. Olha o diálogo de Jesus, muito inteligente como sempre. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Ele falou, ó, tem uma outra porta aí. Tem muitos que não querem passar pela porta estreita, mas tem uma outra aí que, olha, é uma facilidade tremenda, tem muita gente passando. Que porta é essa? É aquela porta que a pessoa se perde das coisas de Deus. São pessoas que andam sobre a terra sem compromisso com Deus. É a porta larga, não tem compromisso, ela não está disposta a estar aqui com você, ela não está nem aí se o que ela está plantando ela vai colher, e olha que você já falou para esse filho, cuidado, que você está fazendo vai trazer consequência, a pessoa não está nem aí com o que você está dizendo. É a porta larga, é aquela porta que a pessoa não quer ter compromisso, e não está nem aí se virar uma colheita amanhã, ou depois, ou hoje. Não quero nem saber. Olha, não é assim. Você precisa ter uma vida voltada para Deus. Que Deus que nada. Porta larga, sem compromisso. A estreita, aí já é diferente. Verso 14. Mateus capítulo 7. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz o quê? Para a vida. Então tem uma porta melhor. E são poucos os que acertam com ela. E quando a Bíblia fala de porta estreita, não é proibição. Tem pessoas que pensam, você quer passar pela porta estreita, irmãzinha? Não pode cortar o cabelo, viu? Não pode usar batom vermelho, calça comprida, nem pensar. É porta do inferno na certa. Porta estreita não é proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo, não coma aquilo. Porta estreita é você ser chamado a atenção por Deus. Porta estreita é Deus chamar a tua atenção. É a voz de Deus conversando com você, como por exemplo, meu filho, você precisa ser mais meu, hein? Você tem que deixar de se preocupar mais com você e passar a se preocupar mais com a minha palavra, com a minha graça. Você tem tempo para tudo, menos para mim. Eu aproveito e faço uma pergunta para você que está aqui e para todos que estão me ouvindo. Porque Deus, Ele chama a nossa atenção. Ele fala, você tem que se entregar mais para mim, hein? Fala ou não fala? Você tem que ter mais zelo, se dedicar. Você tem que ser mais meu, você tem que ser mais generoso. Eu tenho te prosperado, mas você faz muito pouco na minha obra, você poderia ajudar mais aqui, você não ajuda. Deus fala, porta estreita. E agora eu vou à pergunta: quanto tempo você passa na frente de um celular ou vendo TV? Pensa aí, quanto tempo você passa nessas coisas? E quanto tempo você passa com Deus, meditando nas coisas de Deus? Tem pessoas que têm um tempo enorme para ficar no celular, ela tem um tempo enorme para estar vendo televisão, mas nunca sobra tempo para meditar na palavra de Deus. O pastor mandou mensagem, depois eu vejo que eu estou sem tempo. Mas antes disso você teve tempo para ver tanta
tanta coisa no celular, que você até dormiu, o celular ficou lá, caiu da mão, e você babou e ficou assim. Pastor, é com a verdade mesmo? Eu até adormeci, eu estava vendo vídeo, vendo 1, vendo 2, 3, 4, 20, 30. Pastor, dormi no sofá. E a mensagem? Não deu tempo, pastor, que eu estava ocupado vendo o vídeo. Aí eu pergunto, com essas palavras aqui, Jesus estava sendo grosseiro? Ou estava falando a verdade? Será que eu estou sendo um pastor sem amor ou estou falando a verdade aqui? Estou falando a verdade, abençoado. O ser humano sobre a terra encontra tempo para gastar com outras coisas, mas nunca tem para Deus. É sempre uma desculpa, é sempre não dá, não posso. E quando é para congregar, misericórdia. Só falta dizer que choveu canivete, que apareceu um monte de jacaré na porta, não deu para sair. É tanta coisa que a pessoa conta, que eu fico, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como diz o outro, meu Deus. Ainda bem que tudo que eu estou pregando até agora está na Bíblia. Para que você não saia daqui com mágoa de mim, para que você não saia nervoso, porque essa não é uma mensagem para você ficar chateado. É uma mensagem para você ser agradecido, no mais profundo do seu ser, porque a chamada de Deus através de Jesus foi, olha, quer ser discípulo do Senhor? Parábola do bom samaritano, tem que amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua capacidade, de toda a tua inteligência, senão não serve para ser meu discípulo. Se você não lembra dessa parábola do bom samaritano, procure meditar. Escrita está. Agora vamos, aqui em Mateus, a um outro capítulo muito importante, o 10, a partir do verso 34. Mateus 10, 34. E começa assim. Jesus, uma vez mais, sendo realista, sem rodeios, sem meias palavras, ele foi falando aqui, e eu faço das palavras do Senhor Jesus as minhas também. Não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Com isso algumas pessoas pensam que Jesus veio trazer guerra. Ele veio trazer guerra. Não. Essa espada aqui se refere àquela que Paulo cita lá em Hebreus. A espada de dois gumes, que separa carne e espírito. Para que você não tenha dúvida, você que está aqui, quem está me ouvindo, vamos mostrar aqui no telão, Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. E permaneça aqui em Mateus, não sai de Mateus. E diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ou seja, carne e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Louvado seja. Ela tem eficiência em nossa vida, a palavra de Deus. Então, a espada é a palavra. Era sobre isso que Jesus estava se referindo, não é que ele veio fazer uma guerra, mas ele estava falando de uma palavra. Você que tem recebido a palavra de Deus, a graça de Deus, pode estar certo, continue perseverando, porque você vai ter muita provisão na sua vida. Por que o Senhor diz isso? Porque aqui diz que ela é eficaz. Se ela é eficaz, ela não vai falhar. Tem momento que algo acontece de imediato, se resolve. Outra situação leva um pouco mais de tempo, outras alguns meses ou até anos, mas vai se consumar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Essa é a espada que Jesus falou. Voltando para Mateus, uma vez mais, o capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando ele diz
eu não vim trazer paz, é no sentido de estar acomodado, de você achar que não precisa fazer nada, de você pensar que não precisa se esforçar, não precisa congregar, não precisa louvar, não precisa semear, não precisa estudar a palavra, meditar nas coisas espirituais. Ele não veio trazer essa paz, de você ficar, eu estou em graça, eu estou no descanso, não precisa fazer nada. Ele não veio trazer essa paz. Essa paz ele não veio trazer. Essa paz de você ficar acomodado. Não preciso meditar, eu não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer nada. Eu já sou um abençoado, já sou um salvo. Não. Ele não veio trazer essa paz. Nunca se esqueça do que Paulo falou na sua carta 1 aos Coríntios. Cada um vai ser recompensado segundo o seu próprio trabalho. Amém? Seguindo, essa parte aqui é muito importante. Capítulo 10, verso 35. Pois vim causar, olha só, abençoado. Se isso não é uma realidade na vida de muitas pessoas, talvez na sua. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria o quê? Casa. E é a mais pura verdade. Quando você assume a vida espiritual mesmo, e conta para todo mundo, olha, a razão da minha fé é a graça de Deus agora. Eu não vou mais para aquela igreja de hipocrisia, de campanha, de corrente, de diabo, porque soberano é Deus na minha vida. Lá eu não piso mais. Mas nós vamos continuar indo lá. Problema de vocês, mas eu estou fora. Quando você assume isso, o que é que acontece? As primeiras pessoas que começam a se levantar contra você, a te perseguir, são os seus, são os da sua casa, abençoado. Quando a gente está em sintonia com as coisas espirituais, Jesus está dizendo aqui, você vai ter problema com quem não está. Se você está na graça, você vai ter problema com quem está na lei. Se você tem um marido que não tem compromisso com Deus, uma esposa que não tem compromisso com Deus, um genro, um filho, você vai ter problema com essa pessoa. Todos que estão em sintonia com o espiritual, os seus primeiros inimigos serão os seus parentes, será a sua própria casa. Os que não estão em sintonia com o reino de Deus. Pastor, lembrei do meu genro agora. Toda vez que eu vim para a igreja, ele fala, já está indo lá levar dinheiro para o ladrão? É isso aí. E aquele filho também fala a mesma coisa, pastor, já vai lá para a sua igrejinha, leva a cama. Então, por você estar em sintonia com o Criador, você vai ter sempre problema com quem não está. No seu ambiente de trabalho, por você ser um cristão, uma cristã, você sempre vai ter problema com quem está nas trevas. E muito, não é pouco não. E a escrita está. Jesus falou, Paulo falou, os profetas falaram. Gente, não tem como juntar a luz com as trevas. Nunca vão ser amigos, irmãos para sempre. Como aquela música, né? Amigos para sempre. Não vai ser nunca. Não tem como. Você é luz, a pessoa é treva. Ela vai te criticar, vai zombar da sua fé, vai te perseguir, porque você está na sintonia do reino de Deus, e ela não. Então sempre vai haver esse problema. Com isso, Jesus estava sendo grosseiro, ou estava falando a verdade? Ele estava falando a verdade. Mas só nesses 3 primeiros versos, não. Olha uma outra verdade que ele falou no próximo verso. E aqui, a coisa aperta, viu? Verso 37 do capítulo 10 do livro histórico de Mateus. Palavras do Senhor Jesus, sem arrudeio, sem meias palavras. Ele foi realista. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz
e vem após mim, não é digno de mim, ou seja, não serve para ser meu discípulo. Com isso, pergunto uma vez mais, ele estava sendo grosseiro, ele estava sendo um Deus sem amor, ou estava falando a verdade? Isso aqui é muito profundo, que a gente está lendo aqui. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, meus discípulos. Isso é profundo, porque está falando do nosso pai, da nossa mãe terrenal, está falando dos nossos filhos. Isso mexe com a gente, está falando de coisas que a gente ama sobre a terra. Você pode ter os seus momentos com a sua família, e deve ter, mas você não pode adiar o seu compromisso e torná-lo mais importante do que estar aqui servindo a Deus. Nunca, nunca. Para quem quer servir a Deus, tem que haver essa obediência aqui, ó, de forma extrema. E ele falou: se não for assim, não serve para ser meu discípulo. Abençoado quem ama admoesta. São palavras duras? Sim. Puxa, pastor, mas o meu filho é tudo para mim. Ué, ele não está falando que é para você deixar de amá-lo. Ele está dizendo que é para você não amar mais o teu filho do que o Criador. Observe bem, ele não está falando para você deixar de lado e abandonar a sua família. Ele está falando para você priorizar Ele, tempo para Ele. Ele quer que você seja mais dele do que você é para a sua casa e para as suas coisas. Só isso. Ele não está falando para você abandonar a sua família, não, abençoado. Quem quer servir a Deus é assim. Você quer servir a Deus? Eu deixo essa pergunta no ar. Você que está aí do outro lado, você quer servir a Deus? Se você quer servir a Deus, é assim. Ah, pastor, mas eu não penso dessa maneira. Para mim, não deve ser assim. Eu acho, eu penso. Lembra daquela leitura lá atrás que eu pedi para que você guardasse, que diz que o discípulo não está acima do mestre, mas o mestre acima do discípulo? A sua opinião aqui não vale. O que você acha, o que você pensa, o jeito que você quer que as coisas do reino de Deus sejam, não importa para Deus. O que vale aqui é o mandamento, é a regra dele. É assim que eu quero. Se você não aceita, amém. Não serve para ser meu discípulo. Sem rodeios, sem meias palavras. Isso é muito sério, abençoado. Servir a Deus é muito sério, não é brincadeira. Não é adentrar aqui para passar um tempo. Ah, eu vou lá na igreja hoje, porque depois eu vou no mercadinho, vou na feira, porque eu preciso comprar tomate, alface, depois eu também passo lá no Carrefour, porque tem uma promoção de sobrecoxa, e também vou pegar outras coisas lá. Aí eu aproveito, né? Então quer dizer que você vem com pensamento de casa, dorme pensando nisso? Então Deus não está em primeiro lugar na tua cabeça, não. E sim as outras coisas. E com isso eu estou sendo grosseiro? Não, eu estou falando a verdade. A nossa mente tem que estar vazia das coisas lá fora. Quando a gente adentra aqui, abençoado, é só Deus e só Deus. O discípulo não pode estar acima das palavras do Senhor. Ah, eu acho, eu penso, né, que o pastor deveria pregar uma outra palavra. Mas o que foi que a gente leu em Filipenses? Que ele coloca o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então Deus planta essa mensagem no meu coração. Eu tenho que ser obediente à sua vontade. Ah, eu não vou pregar isso porque a irmã lá não vai gostar. Quando ela ouvir pela internet, misericórdia. Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é porta estreita. Servir a Deus não é só uma teoria. Você tem que viver a prática daquilo que você fala. Eu amo ao Senhor Jesus. Deus é tudo para mim, é mesmo? Então fala para a visita. Olha, visita, daqui a pouco eu volto. Tem tudo aí, ó, a casa de vocês. Porque eu tenho um compromisso
mas muito importante, que eu não posso adiar por nada neste mundo. Bem-aventurado é você que tem essa coragem, essa determinação e essa firmeza. Seguindo Mateus 10, verso 39. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. O que é achar a vida? É aquela pessoa que pensa assim: consegui tudo que eu queria, tomei posse do emprego que eu queria tanto, pastor do céu, como eu queria esse emprego, estou prosperando, estou podendo passear à vontade, agora para onde eu quero, eu queria tanto aquele emprego, porque ele me proporcionar um dinheiro que eu ia poder fazer tudo que eu quero. Agora tenho isso, tenho aquilo, estou comprando, pastor, que eu não podia comprar, nem preciso mais orar para pedir nada, estou tão próximo, nem preciso mais, já consegui o que eu queria, já cheguei onde eu queria chegar, tem mais, já me aposentei, já me aposentei, quero agora só curtir, que Deus que nada, quero só curtir. E eu estou com 75 anos, se pintar um namorado novo, eu até quero também, pastor. Olha, abençoado, você pode ser feliz, você pode curtir um novo relacionamento, você pode desfrutar do melhor dessa terra, porém você perdeu a vida, por pensar assim. Esse perdeu a vida. Mas quem continua em Deus, no abençoador, e não nas bênçãos, esse tem vida, esse é feliz, esse é bem-aventurado, porque ele pensa assim, hoje eu estou bem, eu posso ir para qualquer lugar que eu quero, eu prosperei, graças a Deus, eu estou num bom emprego, a minha aposentadoria foi liberada, que eu queria tanto, e graças a Deus aconteceu, é uma boa aposentadoria, mas tudo isso eu devo a Ele, ao meu Deus, ao meu Criador. Sempre Ele vai estar em primeiro lugar. Eu nunca vou deixar de ter as minhas honras devidas a Ele, jamais. Jamais vou ficar longe da minha adoração ao meu Deus. Jamais vou me esquecer, Senhor, dos Teus benefícios em minha vida, de nenhum deles. Muito obrigado. Esse é a metade do verso aqui. Vamos ler? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O que achou a vida é aquele, tenho tudo que eu quero agora. Que Deus que nada. E aquele que perde a vida, esse aí achou. Bom, eu tenho muita coisa para fazer, muito compromisso, estou até cansado, porque existe um enfado do corpo, mas eu preciso estar sentado para me alimentar de Deus, mesmo assim. Esse achou a vida, esse foi bem-aventurado, amém? Como diz aqui, você entendeu a importância de você estar sobre a terra? Sim ou não? Sim. Você não está aqui para primeiro e o tempo todo só ser servido. Você também veio aqui, e a prioridade maior é você servir a Deus. Mas para isso, a porta é estreita, e não são todos que passam por ela. Exige de nós muita renúncia, muita perseverança, muita determinação. Porque tem pessoas na família, como por exemplo, o marido e a esposa, o casal. Às vezes Deus revela para o marido e não revela para a esposa. E ela pode chantagear. Se você for lá para aquela igreja, vai acontecer isso e isso. Então, faça o que você tem que fazer. Mas esse Deus eu não vou abandonar não. Do mesmo jeito é o marido, pode chantagear a esposa que se converteu. Olha, se você continuar indo para aquela igreja lá, eu vou fazer isso e isso, então faça. Que nem Jesus falou para Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Mas o meu Deus, que me mostrou a verdade, eu não abandono não, porque eu estava no sistema sofrendo, e essa graça me mostrou o pão da vida, que é Jesus, o verdadeiro alimento.
que não é pão de Santa Ceia. Mas a verdadeira Santa Ceia é essa palavra que você recebeu agora no seu coração, no seu espírito. E vamos estar de pé, em nome de Jesus. Recebo você mais disposto a se dedicar a Deus, amém? E à sua graça. Nessa oração, você que está aqui, você que está me ouvindo, não peça nada, absolutamente nada para você. Não peça prosperidade, não peça nada para sua casa, nem para os seus filhos, nem para você. Não peça nada, nada. Fale agora alguma coisa para Deus. É para Ele que você tem que falar. Diga algo para Ele de amor a Ele. Porque senão não tem sentido tudo que a gente aprendeu até agora. Não peça nada para você. Diga algo de amor para esse Deus. Diga algo de gratidão para esse Deus. Por todos os benefícios que Ele tem realizado na tua vida. Por essa graça, Ele te tirou das trevas para a luz. Então não peça nada. Só agradeça. Diga palavras para esse Deus. Só a tua presença, Senhor, só a tua palavra me dá vida. Sem ela, meu Deus, eu não sei o que seria de mim, pastor Sandro, porque eu reconheço que eu dependo de Ti, meu Criador. Eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Ti o dia todo, a todo momento. Essa mensagem de hoje, e as mensagens que vêm aqui a esse púlpito, tudo que eu sei é graças a Ti, é graças à Tua presença que me encoraja, que me anima todo dia, que me consola, para que o desespero não tome conta do meu coração e de você também, abençoado. Deus, Ele tem sido bom com a gente, para que a gente não seja tomado pelo desespero das adversidades da vida, dos problemas da vida, dos ventos fortes. Deus, Ele nunca te deixou. Deus nunca me deixou. Nunca. Obrigado por Tua misericórdia, Senhor. Diante das minhas muitas falhas, obrigado por Teu amor, por Tua compaixão. Obrigado por sempre me ouvir, Senhor. Eu já tive momentos de muito sofrimento na minha vida, pastor Sandro. Aquele choro que eu pensava que não ia cessar, não ia ter fim. E o Senhor me confortou, me consolou e mostrou para mim que tinha solução, que tinha uma saída, e teve uma saída e teve uma solução. Isso também já aconteceu contigo, abençoado. De você adentrar aqui e você ter chorado como uma criança, angustiado, ameaçado pela vida, ameaçado pelos problemas, ameaçado por tantas coisas. E você, meu Pai, me ajude. E você foi ouvido por esse Deus. Então agradeça, reconheça. Obrigado, Senhor, por me dar tudo que eu preciso para viver aqui sobre a terra. Obrigado por ser comigo por todos os meus dias aqui sobre a terra. Obrigado, Senhor. O Senhor me ama tanto que usou esse púlpito, usou esse pastor para falar comigo hoje, para me alertar, para me ter mais atenção, mais amor, mais zelo a Ti, meu Criador, meu Mestre, meu Senhor. Obrigado, Deus, por toda a orientação, por toda a Tua palavra, palavra que vem para que sejamos equilibrados,
para que venhamos ter boas atitudes sobre a terra, perdão, misericórdia, maturidade nas nossas decisões, sabedoria. O Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós, porque às vezes falta, Senhor. Vem aquele momento que a gente se pergunta: meu Deus, para que lado eu vou? E você fala: Deus, me orienta, e Ele te orienta, e você faz a caminhada certa. Como é bom ter um Deus assim, que não precisa ter pastor nenhum perto, só Ele é suficiente para tudo. Como é bom. E ali Ele te encoraja, conversa com você, te anima e diz: eu sou contigo, meu servo, eu te escolhi, não temas. Abençoados, nós vamos ter a melhor semana da nossa vida, um domingo maravilhoso. Essa exortação veio em uma boa hora, veio na hora certa para todos nós que estamos aqui, para os muitos e muitos que estão me ouvindo. Você que está me ouvindo, agradeça. Essa mensagem veio para o teu crescimento como árvore, e essa árvore dá muitos frutos para Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado, meu Criador, Pai do meu espírito, que me dá fôlego de vida e que tem uma bondade imensa para comigo. Obrigado. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas e um dia abençoado para todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.